Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Sua Melhor Versão. Sim, o blog da Rô, o blog aqui da Roseli, que vem trazendo conteúdos para vocês de experiências de vida, decepções, frustrações, alegrias, vivências de todas as formas que qualquer ser humano, quando está na sua fase de autoconhecimento, começa a passar. Hoje eu estou trazendo um assunto um pouquinho mais, não digo denso, mas um pouquinho mais triste, né? A rejeição, né? O que é a rejeição? Rejeição é quando você olha para algo, não gosta daquilo e não quer aquilo. Você despreza, menospreza. Então, é aquele momento que quem nunca foi rejeitado e quem nunca rejeitou. Isso em qualquer sistema, tá? Em qualquer âmbito da sua vida. Veio uma comida, a sua mãe colocou e você rejeitou. Você estava na escola e você foi querer lanchar com alguma amiga e essa amiga te rejeitou. Colega, né? Você está na sua adolescência e você se apaixona aí por alguém e esse alguém vai lá e te rejeita. Aí você cresce, se torna um adulto, vai procurar o seu emprego e você é rejeitado, né? O não. Não, olha, muito obrigada, não estamos precisando, mas já logo em seguida contrata outra pessoa, né? Então, a gente toma isso como rejeição. E como lidar com as rejeições? Claro, terapia, sempre. Terapia é fundamental. Mas aprender que o outro não é obrigado a gostar de você, que o outro não é obrigado a ficar com você, que o outro não é obrigado a estar, a dar atenção, a te acolher. Vamos lá. Onde eu vou chegar nesse assunto? Um assunto, como eu falei, tá? Aqui no começo do vídeo. Um assunto um pouquinho denso, porque eu vou ter que explicar o que aconteceu comigo, para que vocês, de repente, se identifiquem aí e entendam, né? Que eu hoje vejo rejeição como algo assim, não se refere a mim, se refere ao outro, tá? Se a pessoa não quer minha amizade, se a pessoa não quer estar comigo, isso não se refere a mim, se refere à pessoa, né? Então, logo, né, que eu estava em formação na barriga da mamãe, né? Você tá lá no ventre da sua mãe, eu já nasci com a rejeição. Gente, o barulho é do Joaquim, tá? O Joaquim resolveu pegar o brinquedo dele e tá brincando. Então, quando eu estava na barriga, no ventre da minha mãe, eu fui rejeitada, né? Rejeitada porque ela não queria a gravidez, ela já tinha acometido alguns abortos antes, né? Ela era muito novinha, muito. Ela tinha acho que 19, 20 anos e ela já tinha feito alguns abortos, né? E quando ela descobriu que estava grávida, ela teve aquela rejeição, né? Como que eu sei? Quando você faz, né? Eu tive todo um processo, né? Pré-escolar, escolar, adulta, tudo. E aí, quando eu cheguei na terapia, que eu descobri o que é essa bendita rejeição, né? Só que hoje não, sempre, né? Opa, ó, até o microfone tá caindo. As pessoas, elas idealiza muito. Mãe tem que ser perfeito, pai tem que ser perfeito, filho tem que ser perfeito. Se romantiza muito o mãe, pai. Que nem mãe, quando logo que tem o filho, que ela tem aquele... como é que fala? Depressão pós-parto, e ela rejeita o filho. Gente, é o que está se passando dentro dela. Não tem o que fazer. É uma péssima mãe. Não, não é uma péssima mãe, gente. Ela está tentando fazer o melhor, ela está tentando, só que ela não está lidando, as emoções não estão ali sendo totalmente lidadas, né, com aquela circunstância. Então, a minha mãe teve a gestação, ela me teve normal, com 9 meses, tudo, só que eu não tive o registro do meu pai. Até os 6 para 7 anos, eu não tive o registro, né, então eu era filha só da minha mãe. E a criança, quando ela tá no ventre, ela sente tudo que a mãe sente. Tudo. Se a mãe passa susto, tudo, né? E eu, né, nasci, cresci, sempre fui uma criança retraída, sempre fui uma criança medrosa, sempre fui uma criança no qual tudo eu tinha medo, tudo eu achava que não iam gostar. Então eu gostava muito de escrever, eu gostava muito de fazer redação, eu gostava muito de contar história. Só que quando eu estava na fase pré-escolar, na fase de
alfabetização que eu aprendi, eu demorei muito, né? Eu tenho TDAH e DEPAC também, né? Que é um processo que você não é surdo, mas você não digere bem, né? Até chegar, até formar. Hoje está tudo resolvido, claro, mas na época, né? Eu tô com 53, há uns 40 anos atrás era bem diferente do que é hoje, né? E, bom, resumindo, eu sempre fui uma criança que eu mesma me rejeitava. Então, uma vez eu lembro que eu fiz uma redação maravilhosa, a professora amou, a professora falou, vem aqui na frente, vem ler, seus amiguinhos vão gostar. E eu não consegui, eu travei. E comecei a chorar, porque tudo eu chorava, né? Acho que era uma fonte, era algo ali para mim, chorar porque eu ia me sentir segura. E nessa época que eu estudava num colégio particular aqui na região da Zona Norte, no caso, o meu pai e minha avó, que eu fui criada pela minha avó, foram chamados na escola. E a freira, porque eu estudava no colégio de freiras, né? Ela falou que eu precisava de uma psicóloga, né? Que eu precisava. Isso já lá eu tinha meus 7, 8 anos. Gente, eu tô com 40, eu tô com 53. Gente, sou péssima de matemática, mas uns 30 e tantos anos atrás, né? Então, falaram, né? Olha, ela precisa, porque ela vai acabar. E explicou lá, né? Ela vai acabar se retraindo, e ela tem uma escrita boa, ela tem uma oratória boa. Fui para casa, o que aconteceu? O pai, muito nervoso, muito bravo, me deu-lhe uma bela de uma surra de cinta. Por quê? Porque eu não tinha que ter chorado. Imagina! Se a professora falou que eu tinha que ir lá na frente, que eu tinha que ler, que eu tinha que falar da minha redação, que negócio ridículo era esse que eu tinha que chorar? E o que mais me revoltava é que a minha avó ficava com dó, mas ela ficava em favor ao meu pai. Então, por inúmeras vezes, eu apanhei sem saber por que eu estava apanhando. Tudo bem, o meu pai foi criado assim. Olha o Joaquim aqui, gente. Meu pai foi criado assim, minha avó também. Então, eles poderiam passar só isso mesmo. A gente tem a nossa consciência, então a gente passa a educação para os nossos filhos de acordo com aquilo que a gente já tem. E tá bom, fui crescendo tudo. Aí fui arranjar o primeiro beijo, o primeiro namoradinho. Rejeição. Aí fiquei já mais moça, né? Já tava com os meus 18, 17, 18 anos. Fui arranjar namorado, rejeição. E era sempre assim. Quem eu gostava me rejeitava. E quem eu não gostava, gostava de mim. É uma energia, né? Eu falo que tudo hoje eu entendo, mas na época eu não tinha esse conhecimento. Nossa, quem me dera. E tudo é a bendita da energia, né? O que você sente, você emana e o universo te manda mais daqui. Então, sempre foi dessa forma. Então, eu me casei para me livrar. Eu queria liberdade. O que eu tenho hoje, eu queria nos meus 18 anos. Só que eu não sabia como. Vamos supor que eu tivesse feito as terapias com uma psicóloga. Aos 18, aos 19, eu ia morar sozinha. Eu ia fazer a minha vida sem ter que juntar com alguém para poder me livrar da opressão que eu vivia dentro de casa. Mas isso tudo era o quê? Rejeição. E a rejeição, ela faz com que você aceite migalhas, né? Migalhas mesmo, migalhas de sentimento, migalhas de atenção, migalhas de tudo, de tudo. Então, eu casei com 19 anos, né? Terminei os estudos, casei e falei, bom, agora eu vou ser livre, né? Porque meu marido não vai mandar em mim. Segundo erro que eu causei na minha vida, né? Segundo erro, não. O primeiro, vamos dizer assim. Foi pior do que se eu tivesse ficado com o meu pai. E, bom, resumindo tudo isso, né? Aí eu tive meus filhos, mas eu sempre, gente, era sempre algo que eu comecei a trabalhar na terapia e que eu fui dar conta de que ainda tinha resquícios aqui dentro esse ano. Esse ano, gente, eu consegui entender pelas terapias que eu ainda tinha resquícios de rejeição. E inconscientemente a gente rejeita também algumas coisas, né? Você não aceita que você precisa limitar algumas coisas, dizer não a hora que tem que dizer não, dizer sim a hora que tem que dizer sim. Então, eu fazendo terapia no começo desse ano, né? Eu fiz um Theta Healing e foi
vamos dizer que achamos a raiz do problema, né? A rejeição, ela é um sentimento porque a gente idealiza muito o outro, a gente idealiza muito as coisas e talvez você não se idealize. O primeiro amor, o amor genuíno tem que ser pra gente, do meu eu para o meu eu. E depois eu posso amar outra pessoa. Enquanto eu não me amo genuinamente, eu vou estar rejeitando o meu primeiro amor. O meu primeiro amor é para mim. O segundo, o terceiro é para o restante das pessoas. Então, a gente idealiza e a gente põe num pedestal pai e mãe. E eu achava que eu tinha problemas com a minha mãe, né? Então, fazendo constelação, fazendo apometria, fazendo teta healing, fazendo terapias, eu descobri que o problema não é com a minha mãe, é com o meu pai. E há uns 3 anos atrás, eu tenho uma casa e essa casa eu coloco ela de aluguel. É uma casa muito grande que não convém, tá? Uma pessoa sozinha, eu não moraria, tá? E é uma casa também que me traz muitas lembranças que eu ainda não consegui tirar da gavetinha para trabalhar. Vou trabalhar? Vou. Mas como é uma casa muito grande, eu resolvi colocar de aluguel para ter uma renda. E há 3 anos atrás, o meu pai me chamou para falar, né? Vamos vender a casa, vamos comprar 2 apartamentos, porque aí fica melhor para você. E eu falei, não, eu não quero. Essa casa é uma casa de renda. Ela vai ser sempre minha renda. E quando eu morrer, vai ficar para os meus filhos, claro. E eu lembro que na época, isso tem 3 anos, tá? Eu tinha 50, é isso mesmo. Eu estava com 50 anos, porque esse ano eu completo 53, e foi bem nessa época, entre maio, abril, e ele ficou muito bravo. Gente, para pensar num homem que me xingou, que ficou nervoso, e que me rogou praga, e que, olha, foi assim que eu falava, gente, mas a casa é minha, eu faço dela o que eu quiser. E, bom, resumindo, ele precisou fazer uma cirurgia no fêmur, né? Ele colocou uma prótese no fêmur, porque o fêmur estava desgastado. E ele tem a namorada dele, né? E quando você tem um parceiro, quem cuida de você é o parceiro. E eu sempre me virei sozinha, né? Então, como eu falei já aqui no canal, há 18 anos atrás, 17, eu tive síndrome do pânico, eu não incomodei ninguém. Eu fui buscando o tratamento, eu fui buscando as terapias, eu fui buscando tudo, sem precisar, toque, por favor, me ajuda. Quando eu me separei do meu relacionamento, né, do meu primeiro casamento, eu me virei sozinha. Eu nunca tive ali o meu pai para chegar para mim e falar, minha mão tá aqui, eu tô com você. Pelo contrário, eu lembro que na época que eu tinha acabado de me divorciar, eu fui morar em outro local, numa casa bem pequenininha, né? Eu estava fazendo minha faculdade de pedagogia e eu tinha um carro na época, né? E eu pedi para ele tem o apartamento dele que tem 3 vagas de garagem. Pedi para ele deixar guardado porque aonde eu estava morando, eu tinha que deixar o carro na rua. Ele falou, não posso. A minha namorada vem de final de semana e deixa o carro dela aqui. Eu falei, mas você tem 3 garagens. Ele falou, não posso, venda o seu carro. Eu vendi, eu apliquei o dinheiro, paguei acho que 2 anos da minha faculdade, fiquei ali tranquila, porque a minha faculdade de pedagogia foram 4 anos a licenciatura e depois o restante, né? Um total de 8 anos de estudo. E tudo bem, não tem problema. Aí quando eu estava, acho que no quinto, não, eu estava no quinto, não, eu estava no 3º semestre. Eu caí, né, na escada onde eu morava, tinha umas escadas para você sair para a rua. E não é que quebrou, né, mas eu sei que eu não tem como engessar a costela, né, e eu precisei ficar acamada. E na época eu fazia estágio pela prefeitura. E quando você faz estágio pela prefeitura, não adianta você levar atestado, porque eles não aceitam, né. E aí eu cheguei a pedir ajuda, né, porque eu não conseguia levantar da cama. E eu tomei não posso. Eu lembro que foi uma amiga minha, uma colega, né, da faculdade, porque eu também não tenho amigas, eu tenho colegas, tá? Isso é para um outro vídeo. E essa colega veio, fez comida para mim,
cuidou, me auxiliou, porque os 3 primeiros dias a gente não tinha posição, era horrível. E o médico passou medicação, tudo, mas eu tinha que ficar num repouso para poder colar a bendita da costela, porque eu não quebrei, eu trinquei. Isso. Bom, tudo bem, passou. E aí eu falei, bom, agora chega. Agora chega, se esse homem precisar de mim, eu vou pagar com a mesma moeda. Eu não sou aquela pessoa que se você me der um tapa, eu vou te dar a minha outra face. Não, eu vou te dar um outro tapa também, na mesma medida, e vou virar as costas para você. Seja quem você for, filho, pai, mãe, marido, quem for, tá? A gente trata as pessoas como elas nos tratam. E um dia, ele estava saindo, meu pai, né? Ele caminha muito lá onde ele mora, né? Tem uma avenida Avenida Brasileira, uma avenida muito grande, muito bonita, que dá para você fazer caminhada, tem parte ali ciclístico, tudo. E ele encontrou uma pessoa também, que é da família, e ele falou, eu quero ver ela na sarjeta, eu quero ver ela implorando ajuda. E essa pessoa chegou para mim e contou na época, né? E aí, na hora do nervoso, né, a gente não tem a mesma experiência que se fosse hoje, né, eu já ia tacar no meu caldeirão o assunto. Pronto, acabou, eu já ia resolver. Eu fui e liguei para ele, fui tirar satisfação e, óbvio, ele falou que era mentira, mas tinham assuntos ali que essa pessoa não sabia e que eu tinha contado para ele, né? Então, eu sei que ele fez isso sim, tá? Ele é meu pai? Ele é meu genitor? Mas ele é um ser humano como qualquer outro. E eu posso dizer que é um ser humano assim que não vale a pena. Então, ali eu conversei, eu chorei, foi muito chateante eu descobrir tudo isso. E ali eu fui meio que me distanciando. E quando foi há 3 anos atrás, ele, como eu falei, ele foi operar o fêmur, né? Ele tá com a mulher dele que cuide, né? Eu tenho a minha vida, eu tava no começo. Não, eu já estava em atendimento, eu já estava com o meu canal lá do YouTube, eu já estava, sabe? Eu estava buscando ali. Quando você faz um transicionamento de carreira, você tem que investir, não dá para você ficar parada. Mas uma pessoa da nossa família também, um familiar, veio ficar uns dias, uns meses, aliás, na minha casa. E essa pessoa estava saindo com a médica que cuidava do meu pai. Então essa pessoa ia para o hospital, ela não ia por conta do meu pai, ela não ia porque o meu pai estava operado, não. Ela ia porque ela estava tendo um relacionamento, né, com a médica que cuidava do meu pai. E ele falou para mim que eu tinha que ficar com ele porque eu não lembro se a cuidadora da mulher dele, a mulher dele tem a mãe, né, só que ela tem enfermeira, cuidadora, mas parece que a cuidadora havia pego... não sei se foi Covid, se foi dengue, eu sei que a pessoa ia ficar 15 dias afastadas. E ele falou, você tem que vir ficar aqui comigo. Eu virei, eu falei assim, você tem mulher, ela fica com você, ela pode contratar uma outra enfermeira, tá? Ela já tem 2, contrata uma para ficar esses 15 dias. Eu não vou ficar com você. E aí eu falei tudo que estava engasgado. Você me rejeitou, você fez isso, você fez aquilo. Bom, passei tudo isso para a pessoa. E ele não falou mais comigo. E eu dei graças a Deus, porque quando eu cortei o meu relacionamento com ele, minha vida fluiu. Tudo que estava estagnado passou a andar. Tudo que estava parado começou a fluir. Por quê? Porque ele também é uma pessoa negativa, né? Tudo que você vai falar, ele joga um balde de água fria e nas tuas costas, isso ele faz com os meus filhos, isso ele faz com amigos, com a própria mulher dele. Ele na frente ele é uma coisa, nas costas ele é outra. E ali eu terminei mesmo, né, um relacionamento ali de pai e filho. Tenho a consciência pesada? Nem um pouco, gente, nem um pouco. Por quê? Porque as pessoas têm a mania de endeusar pai e mãe. Respeito é uma coisa, agora idolatrar, colocar no pedestal é outra. Então, ali, vamos se dizer, uma pessoa que me rejeitou sempre, desde a barriga da minha mãe, desde quando eu era pequena, todos os problemas, as coisas que vinham, que aconteciam, ele rejeitava. Então a rejeição foi ali, foi se criando raízes. E eu falava para ele, você precisa fazer uma terapia, você precisa se conhecer.
A melhor coisa que tem é quando a gente se conhece, porque a gente joga luz nas nossas sombras, a gente descobre quem a gente é, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. E eu finalizei esse suposto relacionamento. Eu nunca me senti pertencente como filha. Por quê? Ele tinha um relacionamento antes dessa mulher que ele está hoje, que ele fazia de tudo pelo filho dessa ex-namorada. E para mim, não. Ele levantava 4 horas da manhã para buscar um rapaz de 18 anos na balada. Quando eu tinha idade de sair, ele não deixava. Quantas noites eu fui dormir que eu molhava o travesseiro de tanto chorar. Então, assim, uma pessoa que me rejeitou, né? Ele só simplesmente ficou comigo, me criou, porque a minha mãe biológica chegou para ele e falou: olha, eu não tenho condições, eu preciso que você fique com a menina. E a minha avó, que era a mãe dele, falou: eu vou ficar com essa menina, você querendo ou não. Então, né? Porque quem me criou foi minha avó, não foi ele. Ele fez o sustento, ele fez a parte financeira. Mas sempre na rejeição, porque tudo que ele fez por mim, ele jogou na minha cara. A fralda que ele comprou, o sapato que ele comprou, a roupa que ele comprou, os estudos que ele me deu, ele jogava na cara. E isso é uma rejeição. Porque você não está fazendo porque você quer, você faz para depois jogar na cara para a pessoa se sentir o quê? Inferior. É rejeição. Então, minha gente, eu vivo extremamente bem. Sem brincadeira, de 3 anos para cá, a minha vida mudou imensamente. E fluiu. Por quê? Porque eu me afastei de uma pessoa que sempre rejeitou, de uma pessoa negativa, de uma pessoa que não é o que ela é quando está nas suas costas. Então você se rejeita, você não admite quem você é. Então, as pessoas às vezes falam, né? Ah, você tem pai? Eu falo, não tenho nem pai nem mãe. Ah, são falecidos? Não tenho nem pai nem mãe. Porque eu não posso falar uma coisa que também não é, né? Eles não são falecidos, né? Mas eu não posso falar que são falecidos. Não tenho nem pai nem mãe. Ah, mas eles morreram? Não. Ah, mas não tenho nem pai nem mãe. Então, e criei os meus filhos dessa forma, tá? Vocês não têm obrigação comigo. Quando eu ficar velha, velhinha, vocês não têm obrigação de estarem comigo. Né? Respeito, sim, mas obrigação, não. Então, a rejeição, ela acaba que até tirando os laços que, de repente, você tem com pessoas, né, que são familiares seus, mas acontece, não adianta. A gente tem um distanciamento quando você é rejeitado. Por pai, por mãe, por familiar, você pode até começar a colher essas migalhas que eles te dão, mas vai chegar um tempo que você vai chegar e vai falar, chega, não quero isso pra mim, né? Então, hoje, quando eu estou com uma amizade nova, um relacionamento, seja qualquer coisa que é nova, eu penso bem no que eu vou fazer para que depois lá na frente eu não venha rejeitar algo, né? Se eu falo, não, eu não gosto assim, eu não quero assim, eu sou uma pessoa que eu não gosto que ninguém invada a minha vida. Então, tudo que é explicado não vai sair ruim, vai dar bom. Por quê? Porque eu sei que uma rejeição, ela pode levar aí 10, 15, 20, 30, 40 anos para ser retirada de dentro do ser humano, né? Então eu sempre penso bem. Se eu tô com uma pessoa, ou seja amiga, seja relacionamento, eu já exponho, comigo é assim, assim, assim. É permissível isso, isso, isso. Não é permissível tal e tal coisa. Por quê? Para que depois ali na frente eu não venha rejeitar e essa pessoa não venha a se frustrar e de repente guardar algo ali que pode às vezes até estagnar a vida da pessoa, né? Então, me contem aí se vocês já passaram por alguma rejeição, o que vocês fizeram ou se você está passando por uma rejeição, para que eu possa trazer mais conteúdos aí de autoconhecimento, esclarecimento do que eu vivi, do que eu aprendi. Certo, meus queridos? Vou ficando por aqui, agradeço imensamente por você ter ficado até o final desse vídeo e até os nossos próximos vídeos. Tchau, tchau!